Estávamos cantando aquela música, né, Crisiane? Cristo é a esperança, né? E é justamente sobre esse tema que o Senhor colocou nos nossos corações, no meu coração, para falar, compartilhar com os irmãos. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel 37, um texto muito conhecido, poderosíssimo, tremendo, que traz muitas revelações para o povo de Israel e também para a sua igreja. Amém? Somos corpo do Senhor, somos a igreja do Senhor juntos. Ezequiel 37. E o tema dessa mensagem é quando não mais há esperança. Amém? Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Repitam comigo: muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz, palavra do Senhor. Amém? Queridos, vamos nos contextualizar diante desse texto. Nesse momento aqui, o profeta recebe uma visão do Senhor, numa revelação do Senhor. E nesse momento que ele recebe essa revelação, Ezequiel, ele estava no cativeiro babilônico. Ele e sua esposa. Ele é o profeta do exílio. Ele estava junto com o povo judeu, o povo de Judá, de Jerusalém, juntos na Babilônia. E é interessante, queridos, que este povo que estava cativo no meio da Babilônia era um povo que estava obstinado, era um povo que estava sem esperança nenhuma, não sabia mais o que fazer. Aparentemente, parecia que o Senhor os havia abandonado. E, de repente, Deus dá essa visão
ao profeta do Senhor, que também é chamado de filho do homem. E ele fala assim: filho do homem, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale cheio de ossos secos. Queridos, não são somente ossos, mas são ossos secos. Isso quer dizer que não havia possibilidade nenhuma mais de haver vida, nem nesses ossos e nem dentro desses ossos. Os ossos estavam esturricados, sem possibilidade nenhuma mais. E dessa mesma forma, meus irmãos, se encontrava o povo de Israel, totalmente ressequido, sem esperança nenhuma. E Deus fala para esse profeta: profetize sobre esses ossos. Ossos sem vida e sem esperança. Mas antes ele fala assim: você vê uma possibilidade de repente você ver vida sobre esses ossos? O profeta diz assim para o Senhor: Senhor, tu sabes. O profeta está querendo dizer que na possibilidade humana não havia essa possibilidade. Somente por uma intervenção divina poderia acontecer algo àqueles ossos, que estavam todos misturados naquele vale. E Deus fala no versículo 4, profetiza sobre esses ossos. Deus dá um comando ao profeta: profetize sobre esses ossos. O profeta, ele anda de acordo com aquilo que o Senhor comanda. E da mesma forma, queridos, é a nossa vida. Nós só podemos caminhar debaixo de um comando do Senhor. Quantos reveses nós temos nas nossas vidas? Quantos percalços nós temos nas nossas vidas? Quantas vezes as coisas não saem de acordo com o que planejamos? Mas temos que entender que nós só podemos andar debaixo de um comando do Senhor. Amém? E no mesmo versículo 4, a palavra de Deus diz assim: que o profeta olhou para aqueles ossos secos e disse: ouçam a palavra do Senhor. Queridos, o poder não está em nós, mas o poder está na palavra do Senhor. Nós temos que andar por fé, de acordo com a palavra do Senhor. Se o Senhor não ministrar aos nossos corações, se o Senhor não trouxer esperança aos nossos corações, nós iremos perecer. Nós precisamos de um renovo do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos que a palavra dele traga vida em nós, para que nós possamos ressuscitar. Amém? No versículo 6, queridos, a palavra de Deus diz assim: porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. O Senhor está querendo dizer à nação de Israel ali: eu quero restaurar o propósito que eu tive com vocês por completo. Deus, ele está preocupado, querido, com cada detalhezinho da nossa vida. Ele fala: porém vocês tendões, porém nervos, colocarei carne, pele, cada pedaço da nossa vida. O Senhor tem uma preocupação especial. Muitas vezes nós pensamos assim: eu não vou falar com o Senhor sobre esse detalhe, porque, poxa, isso é coisa corriqueira. Não, o Senhor está interessado em cada detalhe das nossas vidas. Ele quer restaurar todo o projeto dele nas nossas vidas. Esse projeto, querido, começou lá no Jardim do Éden, quando o Senhor, levantou Adão, e como o pastor falou, levantou a mulher, um ser tremendo, capaz de reproduzir a imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito. Deus falou assim: ide, crescer e multiplicar e encher a terra. Esse era o propósito de Deus.
E para que isso acontecesse, o homem teria que ser obediente, se submetesse em totalidade ao Senhor. Poderia comer de todo o fruto, mas não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, o homem cometeu esse pecado, quis ser independente de Deus. A rebelião aflorou no coração do homem. E a única forma que haveria para que essa situação toda pudesse ser consertada era através de um segundo Adão, que viria e transformaria a humanidade através da sua morte na cruz e na sua ressurreição ao terceiro dia, amém? Então, queridos, com isso, para que nós pudéssemos chegar a esse objetivo, Deus levantou um povo, o povo de Israel. E esse povo foi levantado em cima de milagres e milagres diários. Deus levantou um homem lá em Ur dos Caldeus, levantou uma mulher estéril. Aliás, esterilidade na geração de Israel é uma coisa bastante comum, né? Deus só trabalha com coisas impossíveis, coisas improváveis. E Deus levantou essa nação de Israel para que ela fosse o caminho norteador, que levasse as nações até a soberania do Senhor. E em determinado momento, essa nação falhou. Mas Deus, Ele não falha os seus propósitos. As promessas de Deus jamais falham. Querido, eu quero te dizer, se Deus tem uma promessa para você, a despeito de qualquer situação, essa promessa vai se cumprir. Deus tem um projeto instaurado, através da vida de Cristo Jesus em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus, Ele quer fazer este renovo nas nossas vidas. E da mesma forma, Ele quis fazer isso através do profeta. Trazer essa esperança, onde já não existia mais esperança ao povo de Israel. Imaginem a situação, irmãos. O povo de Israel, né, tinha muito orgulho de ser conhecido ou ser chamado como povo de Deus. Tinha muito orgulho, né? E essa situação parece que os colocava numa comodidade tão grande que parece que eles tinham um escudo protetor sobre eles. Só que havia um detalhe. Este escudo protetor estava em cima de quem obedecesse ao Senhor. Eles esqueceram desse pequeno detalhe. Acharam que o templo não poderia ser destruído. Acharam que não poderiam ser vencidos, porque o Senhor estava do lado deles. Só que tinha um problema, eles não estavam do lado do Senhor. Eles esqueceram do Senhor. Começaram a viver as suas vidas corriqueiras. Começaram a se misturar com os povos pagãos, começaram a levantar deuses falsos, a adorar esses deuses falsos. Então Deus, através do profeta Jeremias, profetizou, declarou que eles seriam levados em cativeiro. Através do profeta Ezequiel, também falou que eles passariam tempos difíceis, tempos amargos, na mão de Nabucodonosor na Babilônia. Queridos, foram 70 anos de escravidão, de domínio babilônico. Eles se estabeleceram na Babilônia. E uma parte do povo ficou em Judá, em Jerusalém. E é interessante que Deus leva o povo para a Babilônia. O povo meio que se esquece do Senhor, com exceção de alguns, como por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, os nomes novos, colocados por Nabucodonosor, né, os seus amigos. Mas eles começaram a viver suas vidas, se esquecendo do Senhor, porque não tinham mais esperança. Deus levanta um profeta para trazer esperança. Deus levanta a sua igreja, querido, para trazer esperança.
Nós precisamos da esperança de Cristo. Nós precisamos da esperança no nosso coração para que possamos sobreviver. E essa esperança está em Cristo, como diz a música. No versículo 7, querido, diz assim: profetizei conforme a ordem recebida. Estamos debaixo, queridos, de um princípio de autoridade. Essa vida cotidiana que nós levamos tenta nos ensinar que nós dependemos única e exclusivamente de nós mesmos, ou daqueles que estão ao nosso redor, ou dos conceitos que o mundo nos traz. Mas a palavra de Deus declara que nós vivemos segundo um princípio estabelecido na palavra, ao princípio de Deus. As coisas começam a acontecer porque estamos debaixo de uma ordem dada, de um princípio dado. No versículo 9, queridos, Deus fala assim que quer derramar sobre nós um novo espírito. Muitas vezes, querido, nós estamos tão massacrados, né, tão destruídos pelo nosso dia a dia, pelas nossas convicções, que muitas vezes não são as convicções do Senhor, do nosso trabalho diário, da nossa sobrevivência, estamos destruídos. E o Senhor, Ele está pronto para nos restaurar, Ele está pronto para colocar em nós um novo espírito. E é disso que precisamos, dessa esperança. Porque a nossa rotina diária pode ser boa, mas muitas vezes nos destrói, acaba conosco. E muitas vezes nós nos acostumamos com o sagrado. Muitas vezes nós não vemos novidade de vida em nós. Continuamos tocando a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. E não é esse o propósito de Deus para nossas vidas. Deus nos chama para que nós vivemos de glória em glória, no princípio da palavra do Senhor, amém? Agora que é interessante, queridos, que Deus fala isso tudo para o profeta, né? Profetiza sobre esse povo, sobre esses ossos secos, né? Que é o povo de Israel. E como os irmãos podem reparar, é uma profecia de restauração. E no final disso tudo, o Senhor fala: então eles saberão que eu sou o Senhor. Nós só conheceremos o Senhor de fato se nós experimentarmos o princípio de restauração completa no Senhor, se nós experimentarmos o milagre do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor para que Ele nos mude, nós precisamos do Senhor para que Ele nos restaure. Precisamos ter uma experiência profunda com o Senhor. Interessante que hoje a gente estava, o pastor Giovanni estava ministrando sobre o livro de Ezequiel, coincidentemente, né, na escola de crescimento cristão. E num certo momento, né, do nosso estudo, nós entendemos que nós não poderíamos permanecer como estávamos. Nós, os homens, né? Estou falando pelos homens, que a nossa classe é só de homens, mas eu tenho certeza que esse mesmo princípio, esse mesmo conceito, esta mesma necessidade estão com as irmãs também. Nós chegamos a uma conclusão que estamos insatisfeitos com a vida que nós temos levado. Que nós estamos envergonhados pela vida que nós temos carregado. E que precisávamos de uma mudança do Senhor nas nossas vidas. Quando eu falo em rotina, meus irmãos, rotina cristã, né, uma rotina sem novidade de vida, né, pastor?
aquela rotina que a gente se acostuma, né, vivendo diariamente, parece que tentando se livrar do inferno, eu não sei o que é, né? Mas o propósito de Deus nas nossas vidas é que nós possamos refletir verdadeiramente o caráter de Cristo. E a gente conversando lá, né, entre nós falamos, a gente precisa ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Assim como o povo de Israel tem essa profecia sobre a vida deles, nós precisamos ter uma mudança de vida. De fato, quantos de nós não nascemos em lar cristão, né? Precisamos ser chocalhados pelo Espírito do Senhor, vindo dos 4 cantos, dos 4 ventos sobre as nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente experimentar a graça do Senhor nas nossas vidas, o perdão, o amor, sua santidade. Eu não sei vocês, meus irmãos, vou ser bem sincero, eu queria experimentar junto com os irmãos um renovo do Senhor na vida dessa igreja. Eu queria experimentar o poder de Deus sendo derramado através das nossas vidas. Hoje nós temos acompanhado, né, as enchentes lá do sul, né? Temos acompanhado como o nosso país está, né? Está dividido. Uma nação pecaminosa que não tem elevado o nome do Senhor. Aí a gente pensa, a culpa é de quem? Nós vivemos numa igreja que não tem poder. Não estou falando da manancial da vida, meus irmãos. Estou falando nós vivemos numa igreja que não tem manifestado a graça de Deus. E o povo de Israel sofreu duras penas porque ele deixou de manifestar a graça de Deus. Infelizmente, meus irmãos. Infelizmente, a vida, ela é feita de vários ciclos. E os ciclos se repetem, infelizmente. Né? O povo de Israel é caracterizado como um povo de dura serviço. Eu não quero ser conhecido como um povo de dura serviço. Enquanto a vida é esperança, né? Não é isso que o ditado fala? Cristo em vós é a esperança da glória. Eu queria que os irmãos entendessem nessa noite que nós servimos a um Deus que vai além da esperança. Eu não sei qual situação que você está passando. Eu sei das situações que eu já passei e das que eu passo. Mas eu queria dizer para você que da mesma forma que Deus fala que vai restaurar o povo de Israel por completo, e o trono eterno de Davi vai ser restabelecido no meio do seu povo para sempre, essa mesma esperança pode te alcançar através da vida de Cristo Jesus. Não sei como você está levando a sua vida cristã ou secular, mas o que eu sei é que nós precisamos do Senhor, do mais profundo do nosso ser, para que Ele possa trazer transformação em nós. Nós temos que despertar a nossa vida, querido. Temos que despertar a nossa vida para que o Senhor possa fazer algo em nós. Temos que apresentar o nosso coração. Nós temos que apresentar nossa vida, nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. A gente não pode se conformar com esse século. A gente não pode se conformar com o que está acontecendo. Nós temos que marchar, nós temos que caminhar para a varonilidade da pessoa de Cristo. Nós temos que espelhar o caráter de Cristo. Mas para isso acontecer, nós precisamos de fato nos arrepender.
Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas nós precisamos transformar as nossas vidas em Cristo. Nós temos que parar de caminhar como caminhamos e temos que caminhar por fé em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não entendemos por que tantas situações acontecem nas nossas vidas. Por que tantos desertos na nossa vida? E às vezes nós nos rebelamos contra Deus porque tem algo acontecendo de diferente na nossa vida, né? Eu queria ler 2 textos com os irmãos, em cima disso que eu estou falando. Abram, por gentileza, a palavra de Deus em João 11, que também é um texto bastante conhecido dos irmãos, uma história conhecida dos irmãos, que fala sobre a morte de Lázaro. Olha só. Abriram, amém? Olha só o que diz o texto. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Lembram dessa história? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para quê? Olha só, queridos. Muitas vezes a gente pensa que as coisas que acontecem na nossa vida é achando que o Senhor nos esqueceu, achando que o Senhor nos abandonou. Mas a palavra de Deus diz que até a doença na vida do servo dele é para a glória de Deus. Em Deuteronômio 8, a palavra de Deus diz que Deus nos leva para o deserto para nos provar, para nos humilhar, para conhecer o nosso coração e para dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Deus está querendo mostrar ali? Que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor e na força do seu poder. Nós não dependemos de situações, mas nós dependemos do Senhor. Então, querido, eu queria te dizer, neste momento, se você está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de transtorno na sua vida, eu queria dizer para você que Cristo em vós é a esperança da glória. Que o Senhor tem o maior prazer em restaurar a sua vida, a minha vida. O Senhor quer mostrar para você que onde acaba a esperança, entra o Senhor. São tantas marcas que essa vida nos deixa, né, queridos? Muitas vezes é o abandono, muitas vezes é a desesperança, muitas vezes são as frustrações, os nossos sonhos que não são realizados, e nós pensamos que o Senhor nos abandonou. Querido, o Senhor tem um projeto tremendo para a sua vida. Ele tem um projeto tremendo para a sua vida, para a minha vida. Mas nós precisamos entender que para isso acontecer, nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor, com todo o nosso ser. Você está disposto a fazer isso? Verdadeiramente? Será que nós estamos dispostos a isso mesmo? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Será que de fato nós queremos negar-nos a nós mesmos? Queremos prestar esse culto racional ao Senhor? Ele está de braços abertos, pronto para nos receber e para realizar o propósito dele em nossas vidas, para que nós possamos refletir o caráter de Cristo.
Eu queria te chamar a essa responsabilidade. Será que nós podemos caminhar nesse sentido como igreja? Será que nós conseguiremos caminhar nesse sentido? Será que nós estamos prontos a nos arrepender daquilo que nós somos? Ah, Davi, mas eu não tenho pecado. Eu não tenho tido uma vida devassa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um compromisso verdadeiro com o Senhor. A nação de Israel, ela foi chamada com um propósito. E esse propósito era para ser espelho para as nações, para manifestar a glória de Deus para as nações. Da mesma forma, quando Cristo chamou a igreja, estabeleceu a igreja, Ele estabeleceu para que a igreja fosse espelho da manifestação da glória de Deus para as nações. Será que nós estamos sendo espelho de Deus para a glória dele nas nações? Como igreja, de fato? Infelizmente, queridos, nós muitas vezes priorizamos a nossa vida, né? Nosso cotidiano, a nossa profissão. E não estou falando que tem problema nisso. O que eu estou falando é que nada disso pode substituir a plenitude de Deus na sua vida e nem na minha vida. Somos tentados diariamente a isso. Somos empurrados a isso. Hoje você é valorizado pelo que você tem e não pelo que você é em Cristo. Que nós possamos, queridos, verdadeiramente nos colocar no centro da vontade de Deus, nos arrependendo, para que o Senhor verdadeiramente faça uma boa obra nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida.